Vamos lá? A questão é bem legal porque ela, mais uma vez, aborda a situação onde a força de atrito ela é motora, ela contribui para o movimento. Ele aborda dois blocos, né? O bloco A e o bloco B. O bloco B com rodinhas, ele é puxado por uma força F qualquer, que não foi mostrada na questão, mas dá para perceber porque o sistema é acelerado. Então, se B tem uma aceleração, é porque B tem uma força resultante agindo sobre ele, que eu representei por uma única força. Mas a gente tem que se concentrar no bloco A, porque ele pergunta qual o coeficiente de atrito que tem que existir entre A e B, existindo atrito, né, entre A e B, para que A consiga acompanhar B. Para que você puxe B aqui, ó, e o A sobre B não deslize. Então você tem que perceber que A tem que vir junto. Se A tem que vir junto, A tem a mesma aceleração de B. Se um deslizar em relação ao outro, haverá uma velocidade relativa de um para o outro. Eu não posso dizer que a aceleração dos dois será a mesma. Mas se ele quer o coeficiente para que A acompanhe B, então eu vou poder dizer que a aceleração de A é a mesma de B. Beleza? Vamos aplicar as forças. O corpo tem massa, né? Ele sofre ação de força o quê? Peso. Vou aplicar as forças apenas em A, porque é A que me interessa, tá bom? Então esse peso terminará sendo o peso de A. Fora isso, A pressiona a superfície, A pressiona B, executando uma força em B. E para toda ação, ó, você tem uma reação. Essa reação é uma reação normal que age em A. Então eu vou chamar apenas de em A. Agora é que vem a mágica. Força de atrito. Galera, quando B é empurrado, quando B é puxado, quando B se movimenta para a direita, os pontos de contato de A e B também são empurrados para a direita, produzindo uma ação, que é uma força de atrito. Então, eu vou colocar essa força de atrito em um único ponto, por exemplo. Mas essa força ela age em todos os pontos de contato entre A e B por causa do atrito entre eles. Por causa do atrito entre eles, quando B é puxado, B leva junto A. Então, B provoca um atrito em A no sentido do movimento. E essa força de atrito, por ser no sentido do movimento, ó, ela é uma força motora. Por ser no sentido do movimento, ela é uma força motora. Novamente, você está vendo uma situação onde a força de atrito eu poderia ter transposto esse vetor no centro de gravidade do objeto. Mas eu gosto de colocar embaixo para você entender que essa força ela vem do contato de A com B. E ela é provocada para a direita porque B empurra A para a direita devido ao atrito que existe entre eles. E para toda ação, né, galera, existe o que aqui? Uma reação. No objeto B também existe uma força de reação. E essa força de reação é também uma força de atrito, mas ela age em B. E o que me interessa aqui são as forças que agem em A. Eu já sei que não há movimento desse objeto na vertical, o que significa dizer que se não há movimento na vertical, essas forças aqui elas podem o quê? Se anular. A força de atrito que age em A é a resultante. Então, eu posso dizer que a força resultante que age em A é a própria força de atrito. Eduardo, você não vai usá-la negativa, não? Não, galera. A força de atrito aqui ela é no sentido do movimento. Então, ela é motora, ela é positiva. Forças, quando no sentido do movimento, você vai considerá-las positivas. Então, ó, força resultante, substituindo aqui, segundo a lei de Newton, massa de A vezes a aceleração, e a força de atrito, ó, μ vezes a normal, que age em A. A massa de A vezes a aceleração é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal de A. Nós não cancelamos com peso? Se eu cancelei normal e peso é porque elas são numericamente o quê? Iguais. Então, essa normal de A vai ser igual ao peso de A numericamente. Então, vai ser a massa de A vezes a gravidade. Por isso que, se você perceber na questão, ele não te forneceu a massa de A. É porque, na prática, você não iria precisar. Ó. Você pode cancelá-la. Então, você percebe que esse coeficiente de atrito será a aceleração pela gravidade. Será 2 sobre 10. A aceleração pela gravidade. A aceleração da questão ele forneceu e a aceleração da gravidade ele também forneceu na questão. E 2 por 10, isso equivale justamente a 0,2. Perceba que o coeficiente de atrito é uma grandeza o quê? Adimensional. Afinal, a unidade medida aqui ó, é metro por segundo. E a unidade medida aqui também é metro por segundo. A unidade medida é cancelada e a grandeza se dá sem unidade medida. É uma grandeza física sem unidade medida. E grandezas físicas sem unidade medida são grandezas que nós chamamos de adimensionais. Beleza?